Olá, minha querida alma, minha querida alquimista. Que alegria imensa receber você aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso módulo Cura. Este é um espaço muito especial, gente. Um espaço de acolhimento, de escuta, de profunda conexão com o seu poder interior. Aqui também é um espaço para você escrever sobre como você se sente neste momento. É muito importante a escrita para organizar a mente, tá? Então já vou adiantando que é necessário que você pegue um caderno, uma caneta, porque você vai precisar ao longo dessas aulas, tá bom? E aqui logo de cara eu já tenho um exercício para fazer com vocês. Mas antes, para quem já me conhece sabe que antes de qualquer técnica, qualquer exercício, eu gosto de conectar mente e corpo no momento presente, lembrando que mente e corpo é uma coisa só, tá? Não é à toa que quando a gente tem pensamentos de culpa, de ressentimento, a gente causa um desequilíbrio no nosso corpo e as doenças aparecem. Eu vou falar mais sobre isso e nas outras aulas, né? Porque a Louise Hay, ela fala sobre isso. Então, eu já quero que você reflita sobre isso. O que você anda pensando que está causando desequilíbrio no seu corpo, tá bom? Então, a gente vai respirar profundamente, né? Porque não existe nada mais sagrado do que a respiração. Então, vamos respirar profundamente para trazer mente e corpo para o momento presente, para o aqui e agora, tá bom? Então, sente-se, coloque-se numa postura confortável, de relaxamento, tá? E apenas siga os meus comandos. Inspire profundamente pelo nariz. E expire pela boca. Vamos fazer isso novamente. Inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. Mais uma vez, a última vez, inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. Agora, pegue o seu papel, sua caneta e faça a seguinte pergunta a si mesma: como eu estou me sentindo hoje? O que o meu coração gostaria de me dizer agora? Pare o vídeo, pare esse áudio, se dê um tempo para escrever. Depois que você acabar de escrever, você volta. É importante que você escreva sem julgamentos, sem censura, sem culpa. Apenas deixe fluir. É muito importante que você deixe fluir. Registrar o início dessa caminhada será como plantar sementes no solo fértil da sua alma. E ao longo desse caminho, você verá os frutos florescendo. Então, é muito melhor você anotar para criar essa clareza mental, para fazer com que diminua esse fluxo de pensamentos na sua mente, tá bom? Então, você pode parar aqui um pouquinho e depois que você acabar de escrever, você volta. Esse módulo aqui, gente, o módulo Cura, ele foi criado para ser um abraço na alma, na nossa alma. Um convite mesmo para que a gente se permita olhar para dentro. Claro que não com críticas, tá? Mas com gentileza, com paciência, com amor, respeito. Aqui nós vamos caminhar juntas em um processo de reflexão profunda. Também vamos ter práticas, tá? De atividade de cura interior, exercícios, né? De todos os tipos, extremamente poderosos que vão nos ajudar a abrir espaço
para que o nosso eu superior se manifeste com toda a potência, com toda a luz, certo? A sua cura não precisa de força, não precisa ser forçada, tá? A sua cura ela vai acontecer no tempo certo, então você tenha isso em mente, tá? Que os ingredientes que você precisa é amor, paciência, resiliência, e é exatamente por isso que aqui, né, nós vamos usar essas energias que são ferramentas essenciais para qualquer coisa que a gente faça na vida, principalmente nesse processo de cura, que é a paciência, a resiliência, o respeito, o amor, tá bom? Então tenha isso em mente. A cura, gente, o processo da cura é como um desabrochar de uma flor, tá? Por exemplo, você não pega aí uma rosa, né, uma flor, e começa a arrancar as pétalas dela, achando que ela ainda vai continuar linda, vai continuar ali viva. Claro que não, né? Isso faz com que ela morra, né? Você machuca a planta, certo? Você machuca a flor. A mesma coisa acontece com a gente. Nós precisamos respeitar o nosso ritmo interno. Não é para correr, não é para ter pressa, tá bom? Aqui é um espaço mesmo para você, inclusive, criar esse ambiente respeitoso dentro de você. Tem uma frase lindíssima e que eu amo, que a Louise Hay sempre dizia, que é: o amor é a maior cura que existe. Olha como isso é poderoso. O amor é a maior cura que existe. Você pode até anotar isso no seu caderno, né? E o amor também é respeito ao seu próprio tempo. A paciência, ela vai te ensinar a confiar no processo, mesmo quando você ainda achar que os resultados eles não estão acontecendo, né? Que as mudanças não estão acontecendo. Só porque você não vê com seus olhos físicos os resultados, não significa que eles não estão acontecendo. Então, a paciência, ela vai fazer com que você crie, né, esse ambiente de saber esperar e não se punir, não se culpar, tá bom? E a resiliência, ela vai te fortalecer nos momentos em que o velho quiser resistir à transformação. Quando você perceber que o velho, tá, a sua consciência antiga, né, o seu passado, ele não quer sair, ele não quer se libertar, a resiliência ela vai ser fundamental nesse momento para você transformar isso, né? Que a gente chama de resistência. Quando o velho resiste, ele não entende que já chegou a hora dele de ir, né? Aí acontece a resistência. Então, a resiliência ela é fundamental para você usar nesses momentos para transformar, tá? E não criar mais resistência, não se apegar cada vez mais ao passado, né? A tudo que já foi, tá bom? Então, cada pequeno passo que você der na direção do seu amor próprio, do perdão, da aceitação, enfim, cada pequenas escolhas de mudar um pensamento negativo para um pensamento amoroso vai construir silenciosamente a base da sua nova vida, tá? E para compreendermos o poder real da cura, eu jamais, né? Seria impossível não falar da Louise Hay. Gente, é impossível não trazer ela como uma referência de cura, né? De cura profunda, de cura espiritual, de cura mental, de cura física. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho da história da Louise, tá? A Louise foi uma mulher extraordinária. Mas como quase, né, todas nós, ela não nasceu com essa força desperta, né, com essa força latente dentro dela. Muito pelo contrário. Sua vida começou em volta de dores profundas, né, com abandonos e feridas assim, bem profundas mesmo. Então, ela cresceu em um meio a uma pobreza extrema, em um lar
instável, completamente instável, onde a violência e o medo faziam parte da sua rotina diária, tá? Todos os dias, Louise, ela era de certa forma abandonada emocionalmente, violentada emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Quando ela era ainda muito pequenininha, né? Louise sofreu abusos físicos e sexuais, tá? Experiências que marcaram profundamente, né, a sua psique. Esses traumas plantaram nela sentimentos de vergonha, culpa, raiva, baixa autoestima, sentimentos que ela carregou consigo por muitos anos, né? A sua infância foi um terreno árido, onde o amor próprio não tinha espaço para crescer, né? Ela mesma, em todos os livros, ela toca muito sobre esse assunto, né? A gente vai falar muito sobre esse assunto, sobre o amor próprio, a autoestima, você carregar a culpa, né? O ressentimento, a mágoa. Então, assim, saindo dessa parte infantil dela, né? Da criança, ela já entrando na adolescência, ela acabou fugindo de casa, porque em casa ela não tinha aparato algum, né? Então ela saiu de casa porque ela buscava, né, uma sobrevivência, digamos assim. E como muitas meninas que carregam feridas profundas, buscando amor e aceitação de formas extremamente dolorosas, né? E com isso ela acabou engravidando ainda muito jovem, tá? Muito jovem. Ela não tinha condições alguma de criar essa filha, então a Louise, ela acabou tomando uma decisão, a decisão mais difícil da vida dela, que foi entregar a filha dela para adoção. Tá? Isso gerou nela, assim, fez com que ela morresse por dentro, né? Esse episódio marcou definitivamente a alma dela. Aí mesmo que o sentimento de culpa, de tristeza, de auto-rejeição foi, assim, intensificado com 100%, com força maior, sabe? Então ela passou muitos anos acreditando que não merecia ser feliz, que não merecia ser amada, cuidada, tá? E fazendo um contraponto disso, né? A pessoa que pensa que não merece ser feliz, que não merece ser amada, ela pensa que ela merece a rejeição, que ela merece que as pessoas pisem nela, né? Então, era esse o sentimento que ela carregava dentro dela. E os anos passaram, Louise buscou, né, construir ali um mundo para ela, com aquilo que ela tinha, tá? Da forma como ela sabia viver. Até que, por volta de, acho que, se eu não me engano, de uns 40 anos de idade, né, a vida dela mudou completamente. Tomou um rumo que chocou ela, que ela não fazia ideia, né? Ela jamais poderia pensar no que estava acontecendo com ela. Ela foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Então ela foi obrigada nesse momento, ela conta que nesse momento, quando ela recebeu o diagnóstico, ela foi obrigada a olhar para dentro. Então ela se questionou, né, de forma bem profunda. O que o meu corpo está tentando me dizer? Para ela foi muito difícil. Ela entendeu que o local onde a doença se manifestou, né, que no caso foi no útero, carregava simbologicamente, né, simbolicamente, toda dor relacionada à questão feminina dela, sexualidade, a culpa e traumas que ela jamais havia curado, que ela carregava dentro dela, ela também nem fazia ideia disso. Tá? Ela não tinha essa consciência, muito pelo contrário, ela achava que ela não carregava nada disso. E o câncer foi para ela um chamado de despertar. Né? Muitas vezes a gente acha que ela poderia ter pensado que aquele momento seria uma tragédia, seria o fim. Não, muito pelo contrário. Aquele diagnóstico foi a salvação da Louise, né? Um pedido da alma dela: olhe para si, cuide de si, ame-se, olhe-se com amor, com paciência, com ternura, solte tudo que não te serve mais. Então, a partir desse ponto, Louise, ela mergulhou intensamente nos estudos, né? Ela fala que passou aí muito tempo estudando a cura emocional, a espiritualidade, o poder mental, tudo que ela podia estudar, né? A cura, né, do corpo através, inclusive, de mudança de alimentos. Eu vou também falar sobre isso numa outra aula, onde eu vou trazer alimentos que faz essa limpeza, essa purificação no nosso corpo, né?
Porque não adianta só a gente cuidar do espírito e da mente, a gente precisa olhar para o nosso corpo também, tá? Então ela começou a construir o que mais tarde se tornaria o seu famoso método de transformação, de cura, gente, que são as afirmações positivas, que eu amo, que eu canso de falar, né? O poder da gente transformar essa conversa interna, autodestrutiva, né? Ela usou a meditação, né? Ela trabalhou muito essa questão de liberar o perdão de forma profunda mesmo, aquele perdão que está no subconsciente, né? Ela usava visualizações criativas, limpeza emocional, mudanças de mentalidade sobre saúde, abundância, amor, enfim. Foram muitos os métodos que ela usou e é o que a gente vai fazer aqui, tá? Nós vamos usar esse mesmo processo dela, né? Exatamente o método que ela usava, tá? Então a Louise entendeu que para se curar precisaria não apenas mudar, né, a sua alimentação, por exemplo, né, o seu estilo de vida externo. Ela precisava reprogramar a sua mente, tá? Então, a partir desse momento, ela começou a curar a si mesma emocionalmente. Ela entendeu que ela precisava fazer isso, né? Curar a si mesma emocionalmente. E aí tem uma frase dela que eu amo também, né? Eu amo as frases de Louise, mas essa aqui também é bastante marcante. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Então ela acreditava que pensamentos, né, criam o nosso futuro, criam a nossa realidade. Então pensamentos de raiva, ressentimento, críticas, culpa, criam desarmonia em nossos corpos e em nossas vidas. Esses pensamentos, eles criam uma desordem, tá? Nos órgãos, por exemplo, no sangue, na mente, né? E aí faz com que as doenças físicas, elas surjam, tá? Então, é nesse aspecto, por exemplo, que a doença é apenas um sintoma exterior, né, de um profundo desequilíbrio interior. A gente coloca assim, a Louise, ela falava disso, né? E assim a Louise fez. Ela dedicou seus dias e noites, né, à sua cura interna. Então ela criou afirmações poderosas, né? Perdoou aquelas feridas profundas, né? Aquelas pessoas que a feriram profundamente. Ela perdoou a si mesma. Ela fala muito sobre essa coisa do auto-perdão, que antes da gente perdoar alguém, a gente tem que perdoar a si mesma, porque eu costumo dizer, inclusive, por conta da Louise, né? Dos ensinamentos dela, que nós andamos com o nosso próprio chicote e a gente acha que está chicoteando o outro, por exemplo, lembrando, né? Trazendo uma memória de dor e alimentando essa memória. Então, na verdade, a gente está se chicoteando, né? Achando que está ali fazendo alguma coisa de bom e na verdade não. Então ela fala muito sobre isso, sobre o auto-perdão, e a gente também vai falar muito sobre isso, vai fazer muitos exercícios para liberar o auto-perdão. Ela chorou muito, gente. É muito lindo quando ela fala sobre isso, né? Que ela liberou todas as lágrimas, todas as mágoas, né? Ela é muito conhecida sobre o trabalho dela com o espelho, vocês já devem ter ouvido, né, esse exercício, eu já passei também no Instagram. E realmente é um trabalho muito profundo que ela fez, né? Então ela falava, eu te amo, eu realmente te amo, na frente do espelho, e ela conta que foi o exercício mais difícil que ela já fez na vida dela, que ela não conseguia nem se olhar no espelho, né? Você imagina isso. Muitas de nós temos isso também, carregamos isso dentro da gente. Eu sou uma delas. Para mim foi muito difícil, meu início, né, de volta para o meu eu interior, de volta para esse poder. Era muito difícil me olhar no espelho e falar eu te amo. Era um sofrimento sem tamanho, né? Culpas que eu nem fazia ideia de que eu carregava, né? E com o tempo isso foi se afrouxando, eu fui realmente me reconectando, tá? Então, isso também vai acontecer com você. Caso você faça esse exercício do espelho e você se sinta assim, está tudo bem. Está tudo bem. Aos poucos você vai afrouxando essa dor, você vai se reconectando com o amor, perdendo a resistência, tá? Da fonte do amor, permitindo que o amor chegue e tome espaço dentro de você,
tá bom? Então não se culpa, não crie pensamentos de punição, de forma alguma, tá? Então, aos poucos, né, com paciência, com muita resiliência, a Louise, ela foi vendo transformações na vida dela. E em poucos meses, Louise alcançou uma cura completa, gente, do câncer. Ela não fez o uso da medicina tradicional, tá? Então, ela não usou cirurgia, não fez radiação, não usou remédios tradicionais, não fez nada disso. Ela usou tudo natural, tá bom? Ela mudou a alimentação, tá? Além disso, o principal, né? O ponto-chave dela foi mudar a forma como ela pensava, né? Como ela pensava. E quando a gente muda a forma como a gente pensa, a gente muda as nossas emoções. E a gente acaba que contagia também, né? O nosso espírito. Essa conexão, ela se torna muito mais poderosa. Então, a medicina ocidental não conseguiu explicar o que aconteceu com ela, né? Mas para a Louise a explicação era muito simples, né? Ela havia curado a sua mente e ao curar a mente, ela curou o próprio corpo, né? Para ela isso era uma coisa óbvia. Então a maior vitória de Louise não foi apenas vencer o câncer, né? Foi se reconectar, foi realmente encontrar novamente, né, o seu ser interior. Foi acreditar de fato que ela era merecedora de amor, de saúde, de felicidade, de prosperidade, de abundância na vida dela, né? Coisas que ela não acreditava. Então ela se tornou um farol, a partir daí, para milhões de pessoas do mundo todo, inclusive para mim, né? Para quem não sabe, a Louise, ela apareceu para mim num momento onde eu estava no fundo do poço, na maior escuridão da minha alma, onde eu estava de cara com os meus demônios, assim, os maiores demônios e os mais poderosos e que eu nunca imaginei que existissem dentro de mim, né? E esse caminho de transformação, gente, que nós vamos percorrer juntas aqui, tá? Então é o que a gente vai fazer, né? O passo a passo, tudo direitinho, com muito amor, com paciência, com resiliência. Lembrando, né, como a Louise nos ensina, não precisamos correr atrás da vida, a vida já está dentro de nós. Quando reconhecemos nossa perfeição interior, tudo flui até nós naturalmente. Então é importante a gente entender isso, né? Que a vida, ela pulsa dentro de cada uma de nós, né? Se a gente reconhecer essa perfeição interior, essa vida que flui, né? Ela vai se tornar natural pra gente. Então não precisa forçar, tá? Não precisa fazer com que isso se torne uma luta, uma guerra, para que você se conecte com isso, ok? Então entenda isso, é muito importante nesse processo, tá? Mas existe uma verdade muito profunda, gente, que a gente precisa reconhecer, tá? Para que essa cura de fato aconteça de forma verdadeira. A gente precisa entender que nada é solto no universo, tá? E que tudo está conectado. Eu estou conectada a você, você está conectado a mim. Nós todas estamos conectadas a tudo que vemos, a tudo que não vemos, a tudo que está no universo. Nós não somos apenas um corpo físico. Eu já falei isso, né? Eu canso de falar isso. Isso é muito importante que vocês entendam também. Nós somos, gente, uma conexão viva entre espírito, mente e matéria, tá? Então tenha isso em mente. Espírito, mente e matéria. Louise fala muito sobre isso, tá? Tem uma frase muito legal da Louise que ela fala, ó, quando entramos em colapso no plano mental ou espiritual, o corpo físico responde. Ele manifesta a desarmonia como um pedido de ajuda. Então entenda, se hoje o seu corpo físico ele está precisando de um cuidado maior, você está com alguma doença, você está com alguma coisa, né, que você perceba que não está normal, você precisa entender que há uma desordem na sua mente e no campo espiritual. E a gente vai fazer com que essa desordem ela acabe, tá? Com que a ordem ela seja
a permanência, a sua permanência, tá bom? O seu estado natural. Então, uma doença, uma dor, um desconforto, tudo isso é o corpo tentando nos contar uma história, tentando nos mostrar, falando, olha para isso aqui. Dê atenção para isso, né? Não é uma história de punição que o corpo está fazendo, né? Não é para te punir, não é isso, mas uma história de alerta, né? Ele está falando, volte para si mesma, né? É de cura, de voltar para casa. Então, quando cuidamos apenas do corpo físico, né, medicando sintomas, estamos tampando o buraco. Estamos fazendo, na verdade, um tamponamento sem resolver a causa da infiltração. Então, essa infiltração ela vai continuar, né? Então, limpar ressentimentos antigos, liberar culpas né, enraizadas, dissolver a crítica constante, né? A autocrítica, né, gente? Isso é péssimo, a autocrítica. Escrever os nossos padrões mentais, isso é fundamental. E a Louise, ela falava sobre isso. Era isso que ela chamava de alquimia mental, né? Transformar o medo com amor, transformar o ódio em compaixão, transformar a dor em sabedoria. Isso é a alquimia, né? E todas nós somos capazes de fazer isso. E essa alquimia não acontece de um dia para o outro. Não é assim, né? Você não dormiu de um jeito e acordou do jeito que você está hoje. Você passou uma vida pensando desta forma, agindo desta forma, né? Sendo dura consigo mesma. Então não ache que você vai dormir de um jeito e acordar de outro, porque não vai. Então é importante que você entenda que esse processo ele tem o seu tempo, tá? É fruto, né, de um trabalho interno constante, amoroso, cheio de paciência e resiliência. Então que você carregue isso dentro de você. Muitas vezes a gente busca respostas, né, fora, em livros, outras pessoas, gurus e tudo mais, em cursos, certo? E tá tudo bem se você quiser fazer isso. Não tem problema algum, mas saiba que a verdadeira cura, a verdadeira transformação, sempre deve ser de dentro para fora. Você pode comprar quantos livros você quiser de cura. Você pode pagar quantos cursos você quiser. Tá? Isso não vai fazer com que você se cure. Até isso aqui, ó, você está aqui comigo, você está ouvindo essa aula. Se você não pôr tudo em prática, se você não se conscientizar de que é de dentro para fora e buscar de fato, né, esse seu espaço interior, a cura não vai acontecer. Então você precisa se conscientizar disso. A Louise Hay, ela fala sobre isso. Né? A única maneira de curar a nós mesmos é amando a nós mesmos, é indo profundamente, é se ouvindo. Então é preciso de coragem para olhar para dentro, né? Coragem para enxergar a própria sombra, coragem para escolher, né? Para você se escolher todos os dias e para acolher a dor quando ela surgir, né? E não lidar com ela com rejeição, não olhar, ignorar, tá? Não há atalho, gente, não há atalhos para que isso aconteça, tá? Nem truques, nem nada disso, ok? Há apenas o compromisso de todos os dias de você escolher o alto amor, de você escolher a gentileza com você mesma, de escolher ouvir a voz do seu eu superior, ok? Diminuindo os sons da mente. Tá? E é isso que vamos praticar juntas nesse módulo, né? Que a gente vai aprender a ouvir a nossa alma, aprender a silenciar a mente, para deixar o coração falar, mergulhar nas profundezas do nosso ser, né, interior, para limpar aquilo que nos impede de florescer. Nós também vamos nos reconectar com a fonte divina que habita em nós, não assim, é um resgate, tá? Interior. Então, em cada aula, em cada exercício, vamos semear, né, um pouco mais de amor em nosso próprio solo interior, digamos assim, nosso solo interno, né?
E quando o amor floresce dentro de nós, gente, a cura, a abundância, a felicidade, né, os milagres, eles tornam-se inevitáveis, porque o nosso eu superior, ele consegue ter espaço para se manifestar, tá? Então agora eu te convido a seguir nessa caminhada, a continuar a se resgatar, tá? A não desistir de si mesma. Lembre-se, você não precisa correr, você já é tudo o que precisa ser. Permita que a sua alma, né, deixe a sua alma sentir que ela está segura para se manifestar. Apenas permita-se viver esse reencontro com você mesma. Porque cada exercício, cada encontro, gente, é uma chave. Cada prática é uma abertura de portas internas que estão fechadas, que ainda estão seladas, e você vai fazer esse exercício para abrir cada porta, tá? Eu quero que você saiba que eu estou com você, passo a passo, nessa caminhada, tá? Que você não está sozinha. E aqui é o lugar para que você consiga se sentir segura, porque você está em casa. Então, bem-vinda ao Cura e seja, né, você bem-vinda de volta para a sua casa.